Então eu queria chamar o Dr. Edson Natal Fedrizzi à mesa. Ele é professor adjunto do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFSC. Ele é membro do Comitê Nacional de Vacinas da Federação Brasileira de Ginecobstetrícia, coordenador da pesquisa do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Santa Catarina e chefe do Centro de Pesquisa Clínica Projeto HPV. Queria chamar também o Dr. Ronaldo Zonta, médico, graduado aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez residência em Medicina de Família e Comunidade pelo Grupo Escolar Conceição em Porto Alegre e há 6 anos trabalha como médico de família na Unidade de Saúde do Saco Grande e é também preceptor do Programa de Residência Médica de Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Gostaria de chamar também o Dr. Jardel de Oliveira, médico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, médico de família e comunidade, supervisor no estágio de medicina e coordenador da Comissão Permanente de Farmácia Terapêutica de Florianópolis. Então a gente queria começar com o Dr. Edson, 20 minutos. Vocês conhecerem a turma. Pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer a Liga pelo convite de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante agora pela campanha de vacinação das meninas de 11 a 13 anos e talvez sanar algumas dúvidas de vocês ou nas nossas apresentações ou depois da discussão. O que eu vou mostrar para vocês é a experiência que nós temos de 12 anos com a vacina anti-HPV, a quadrivalente, que nós estamos estudando já há todo esse tempo em mulheres e em homens, e a nonavalente, que nós estamos praticamente encerrando o estudo no finalzinho do ano passado e esse ano. Então, os dados que eu vou mostrar para vocês são dados que estão praticamente em todas as publicações que eu vou mostrar, e depois a gente vai ter um tempinho para poder discutir com vocês sobre esse assunto. O potencial conflito de interesse é que eu sou um dos pesquisadores, um dos centros de pesquisa da vacina do HPV, tanto a quadrivalente, que é essa que está no governo, no setor público, pelo governo, quanto da vacina monovalente, um centro de pesquisa que nós temos já há 12 anos aqui no Hospital Universitário. Falar sobre HPV é falarmos sobre a doença de transmissão sexual ou a infecção sexualmente transmissível mais prevalente do que todas as outras infecções combinadas. Nós temos atualmente cerca de 200 tipos diferentes, mas deles 45 é o que mais importa, porque são os que têm a capacidade de infectar tanto homens quanto mulheres na sua região genital. Desses 45 tipos, nós temos praticamente 13 que nós chamamos de alto risco oncogênico, que são os vírus capazes de levar a lesões pré-cancerosas e câncer. Dentro desses 13, nós temos 2, os mais importantes, 16 e 18, que são os responsáveis pela maioria dos casos de câncer de colo de útero e outros cânceres de vulva, vagina ou faringe. E temos outros tipos, praticamente 12, que nós chamamos de baixo risco oncogênico, que são os HPVs que causam verrugas, não causam câncer. E desses nós temos o tipo 6 e 11, que são responsáveis por praticamente 90% das verrugas genitais e 100% dos papiloma do laringe. Então nós podemos dizer para vocês que do ponto de vista clínico, nós temos 2 caminhos completamente diferentes. Nós temos o caminho das lesões verrucosas, pelos HPVs de baixo risco oncogênico, que causam apenas verrugas. Mas vejam vocês que muitas vezes nós temos lesões muito parecidas com doenças malignas, por tratamento agressivo, uma doença benigna. Lesões que nós vimos em vulva, em vagina, na região peniana, região anal, que não necessariamente há necessidade de relação sexual anal para ter essas lesões, e as extragenitais, como esse condiloma no olho do paciente, cujo tratamento é o tratamento para uma doença maligna, que é a enucleação. Presença de papiloma, de doenças benignas nas cordas vocais, que provavelmente muitos de vocês conhecem, chamado Homem-Arpa, esse pesquisador da Indonésia, que tem HPV e lesões verrucosas pela toda a sua superfície corporal. Os HPVs de alto risco oncogênico não causam verrugas, são os que vão causar lesões pré-cancerosas e câncer, principalmente colo de útero, que hoje nós consideramos que a causa do câncer de colo, sem ele não existe o câncer, que é o HPV, mas nós temos também de anos, praticamente 90%, e outros locais do nosso corpo,
uma média que varia de 20% a 50% em relação do HPV. Talvez se pudesse apagar um pouquinho na frente. Esse é o caso de uma paciente com câncer de vulva, né, uma lesão extensa, cujo tratamento é um tratamento ventilador, um câncer de vagina, um câncer da região anal, uma paciente que tinha verruga. É a grande confusão do passado. Verruga se transforma em câncer? Não. É a associação de HPV de baixo com HPV de alto risco oncogênico. Paciente jovem, 35 anos, um câncer de pênis associado a HPV-16, cujo tratamento é amputação peniana, o câncer de colo de útero, que é o mais conhecido, e o câncer de orofaringe e o câncer de base de língua, que também estão associados ao HPV. Então nós vimos que dos HPVs mais importantes que infectam a área genital, esses 4 são disparados os mais frequentes e mais importantes. Por isso que numa primeira etapa, dos primeiros estudos das vacinas contra o HPV, foram os 4 vírus incluídos na vacina quadrivalente e os 2 vírus incluídos na vacina bivalente contra o HPV, pela sua frequência e importância. Os primeiros estudos que começaram com a vacina justamente foram em mulheres jovens, porque é aqui que nós temos a alta prevalência dessa doença, dessa infecção. E como essa é uma vacina preventiva, o nosso grande alvo seria essas mulheres jovens, prevenindo essa infecção, principalmente ao iniciar sua atividade sexual. E vejam que a eficácia para lesões pré-cancerosas, bivalente, 93%, a vacina quadrivalente para colo, 98%, vulva e vagina, 100%, e para as verrugas genitais, 99%. Ou seja, uma alta eficácia na prevenção das doenças associadas ao HPV. O tempo, de quanto tempo nós teremos essa ação, só os próximos anos que vão dizer. Porque nós temos atualmente é cerca de 9 anos dessa publicação, hoje nós já temos 12 anos da vacina quadrivalente sendo avaliada e pesquisada, e durante esses 12 anos ela continua com a mesma eficácia que nós observamos no início dos estudos. Um outro estudo avaliou crianças de 9 a 15 anos, meninos e meninas, do ponto de vista de anticorpos, eram sexualmente inativos. E demonstraram que os níveis de anticorpos desses grupos eram inclusive maiores do que nas mulheres, que nós vimos que teve uma alta eficácia na prevenção da doença. Então, nessa época, já pensávamos que provavelmente, se nós fizéssemos a vacina desse grupo etário, antes de iniciar a atividade sexual, nós teríamos uma boa resposta na prevenção pelos níveis de anticorpos. Mas eram crianças que não estavam expostas. Só que o tempo passou, e agora nós temos cerca de 8 anos nesse estudo, que mostra que nenhuma dessas crianças, meninos e meninas, apresentaram a doença associada ao HPV, sendo vacinadas naquela idade de 9 a 15 anos. O próximo passo seria as mulheres adultas. Será que as mulheres que já têm atividade sexual e que talvez já se expuseram ao HPV teriam também um benefício em utilizar a vacina? Vejam que o risco de aquisição do HPV, ele permanece independente da idade. Mais ou menos, mas o risco permanece. Nós temos no Brasil uma curva bimodal do HPV para homens e mulheres. Uma alta prevalência em mulheres jovens e um segundo pico após os 50 anos. Os estudos nessa faixa etária, dos 20 a 45 anos, mostrou que a prevenção de verrugas genitais foi de 100% nesse grupo e de lesão pré-cancerosa de colo de útero de 75%. Já um acompanhamento também de 6 anos dessas mulheres mais adultas, mostrando não haver aparecimento de nenhuma doença associada a esses 4 tipos de HPV nesse período de 6 anos de acompanhamento. Agora vejam vocês, a maioria das infecções, e principalmente as infecções virais, quando nós temos a infecção natural, nós acabamos produzindo anticorpos e nos protegendo contra uma nova exposição. Mas vejam que interessante para o HPV, mulheres que têm anticorpos contra aqueles HPVs específicos, mostrou que elas apresentavam risco de desenvolver lesão, doença, naqueles mesmos HPVs que elas já tinham anticorpos, diferente dos anticorpos produzidos pela vacina. Ou seja, nós podemos concluir com esses estudos que os anticorpos produzidos pela infecção natural não induzem uma completa proteção ao longo do tempo. A mulher pode ter infecção pelo HPV-6, por exemplo, 2, 3, 4, 5, várias vezes. O sistema de defesa, mesmo produzindo anticorpos, não são o tipo de anticorpos neutralizantes que vão prevenir a infecção. Uma outra coisa importante que nós descobrimos nos últimos anos é que o ciclo de vida do HPV, ele infecta a célula basal. Ele vai amadurecendo juntamente com a replicação celular e quando chega na superfície, ele é eliminado e vai fazer a infecção de novas células.
Por isso que nós vemos múltiplas lesões associadas ao HPV. Se nós pegarmos uma mulher infectada pelo HPV-6, por exemplo, e fizermos a vacina quadrivalente, onde ela vai produzir anticorpos contra o HPV-6, no momento que esses vírus saem da superfície dessas células que vão morrer, senão eles vão morrer com a célula, nós temos uma inibição desses vírus que a paciente já tem, com os anticorpos produzidos pela vacina, diminuindo a chance de infecção de novas células pelo mesmo vírus que essa mulher já está infectada. Nós observamos nos estudos que quando nós vacinamos ou comparamos com placebo e fazemos um tratamento de lesão, por exemplo, um tratamento de lesão de vulva-vagina, nós temos uma redução de 80% da recidiva dessas lesões quando nós comparamos com placebo. Quando nós avaliamos colo de útero, por exemplo, nós temos uma redução de praticamente 75% de recidiva da doença pelo mesmo tipo de HPV nas mulheres que foram vacinadas. Esse estudo na Coreia, de 20 a 45 anos, quando essas pacientes eram submetidas a tratamento de uma lesão pré-cancerosa, algumas utilizavam a vacina, quadrivalente, outras não. Aquelas que utilizaram a vacina tiveram a recorrência ou a reativação da doença HPV induzida por um bloqueio desses vírus no momento que eles saem da célula superficial e iriam infectar novas células. O próximo passo que nós discutimos era os homens. Será que os homens são importantes? Hoje, nós acreditamos que vacinar homens é mais importante que vacinar mulheres. Nós podemos discutir, mas hoje nós pensamos dessa forma. Vejam que os homens têm, ao longo de 4 anos, isso é Brasil, uma chance de estarem contaminados em 80% dos homens sexualmente ativos. Os estudos da vacina em homens heterossexuais mostram uma prevenção de condiloma de 98% e talvez, porque ainda o intervalo de confiança não chegou ao tempo necessário para avaliar, lesão pré-cancerosa de pênis, talvez a gente venha proteger também com essa vacina. Homens que têm relações sexuais com homens, lesões externas 90%, 75% de prevenção das lesões pré-cancerosas do ânus. Nós estamos acompanhando esses homens praticamente há 8 anos e vamos acompanhar durante 10 anos. Nesse período, esse é um dado do nosso centro de pesquisa, ainda não temos um relatório final dos homens, porque ainda estão em acompanhamento, mas nesse período de 8 anos, que nós estamos acompanhando esses homens vacinados com a vacina quadrivalente anti-HPV, não tivemos nenhum caso de doença, tanto pelos HPV de baixo quanto de alto risco dos contidos na vacina. Ou seja, o tempo de eficácia para os homens também parece ser bastante semelhante das mulheres. Essas descobertas e esses estudos, eles foram tão importantes que esses 2 homens, Douglas Lowe e John Schiller, que foram os descobridores dos antígenos das vacinas VLPs, ganharam uma medalha de ouro Albert Sabin em 2011, uma descoberta do ano em prevenção. A vacina quadrivalente de HPV, conhecida internacionalmente como Gardasil, ela já ganhou um prêmio internacional pela descoberta do ano, prêmio nacional de descoberta do ano, em função dos seus resultados, em função dos estudos. Quem gosta de passear na internet, em junho do ano passado, no site da CNN, os 10 avanços médicos dos últimos 10 anos. Dentro dos 10 maiores avanços da medicina dos últimos 10 anos, nós temos a vacina contra o HPV, a vacina quadrivalente contra o HPV, sendo um desses grandes marcos da medicina dos últimos 10 anos. Vamos ver o que está acontecendo no Brasil. Nós temos 28 cidades no Brasil que já tem a vacina contra HPV antes mesmo do Programa Nacional, por uma iniciativa própria do governo. Dentre essas, eu quero mostrar para vocês um exemplo de Campo de Goytacazes, onde meninas de 11 a 15 anos foram vacinadas. Isso já está publicado numa revista internacional, mostrando que os efeitos colaterais são os efeitos de medicações injetáveis, dor, desconforto, epidemia, inchaço no local de injeção. E vejam que interessante, 3 anos de vacina em Campos de Goytacazes já reduziu, na faixa etária até os 40, 49% de condiloma em mulheres. Já reduziu 65% dos homens que não foram vacinados. Chamada proteção de rebanho. Eu protejo as mulheres, os homens que se relacionam com essas mulheres acabam se protegendo contra a infecção também. Nós temos vários exemplos no mundo, mas vejam vocês, a Austrália fez uma vacinação de 12 a 26 anos, a partir de 2007, e vejam que interessante,
nós estudávamos do ponto de vista matemático e dizíamos que para reduzir 50% de condiloma nós precisávamos de 8 anos da vacina contra o HPV. A Austrália, em 5 anos após a introdução da vacina, em mulheres, uma redução de 92,6% das verrugas. Em homens que não foram vacinados, começaram a ser vacinados ano passado pelo resultado que foi obtido das mulheres. Em homens que não foram vacinados em 5 anos, homens jovens, uma redução de praticamente 82% de verrugas genitais, ou seja, uma proteção de rebanho. Vacinamos as meninas, estamos protegendo os meninos e os homens também. E o que nós pensávamos que ia demorar muito tempo, que as lesões pré-cancerosas de colo de útero, NIC2, NIC3, adenocarcinoma-in-situ, que pela história natural nós sabemos que leva 5 a 10 anos para elas evoluírem, que nós não tivéssemos esse resultado na Austrália em 3 anos, uma redução de 47,5% das lesões pré-cancerosas de colo de útero. Uma redução mais rápida do que nós esperávamos pelos estudos matemáticos de imunogenicidade que nós tínhamos. E para finalizar, uma coisinha sobre segurança. Vejam vocês, nós temos 129 países que já liberaram a vacina, especificamente a quadrivalente, que está no governo, para ser utilizada na população. Nós temos 175 milhões de doses da vacina. Nós temos 680 mil doses dessa vacina no Brasil, até o final de 2013. Nós temos 42 países que já disponibilizaram essa vacina no setor público para as mulheres. E isso faz com que nós tenhamos uma série de relatos de efeitos colaterais, os chamados eventos adversos, mas que pela avaliação desse sistema americano, que é a avaliação de eventos adversos de vacinas, mostrou que a incidência desses efeitos colaterais é praticamente o mesmo da população geral. O mesmo opinião da Organização Mundial de Saúde. Os eventos considerados sérios, graves, não têm uma relação direta com a vacina. Mas vamos ver alguns estudos, algumas revisões. Essa é uma revisão que foi publicada em 2009, baseado nas declarações de agências nacionais e internacionais de diversos países, principalmente a Organização Mundial de Saúde, CDC, FDA dos Estados Unidos, a CIP e MEA da Europa, entre outras. A vacina de HPV é segura, eficaz e de grande benefício para as mulheres. Entretanto, esse mesmo ano, começaram a sair algumas publicações mostrando efeitos colaterais, doenças, eventos adversos que nós não havíamos observados durante os estudos. Porque eram eventos mais raros que iriam aparecer apenas quando nós tivéssemos um número maior de pessoas vacinadas. E desses eventos nós tivemos problemas tromboembólicos, doenças autoimunes, síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, entre outras, que foram colocadas nesse paper de novos eventos adversos relacionados à vacina quadrivalente de HPV. Mas vamos avaliar alguns deles mais importantes. Nesse total de eventos adversos levantado por esse estudo, observou-se um percentual de eventos tromboembólicos, trombose venosa, tromboembolismo pulmonar, que ocorreu de 0 a 306 dias. Ou seja, foi contado nesses eventos adversos quase que um ano depois que a paciente fez a vacina também. Porém, 90% desses casos apresentavam também fator de risco associado a doenças tromboembólicas, tabagismo, fumo e a inatividade física. Uma outra doença que foi discutida nesse estudo é a síndrome de Guillain-Barré. Os relatos nos Estados Unidos foi de 0,3 para 100 mil pessoas ano, enquanto que na população geral, nessa faixa etária, que foram as mulheres vacinadas, o risco estimado era de 1,57. Então, na verdade, em algumas publicações, você tem até a impressão de que a vacina protegeu contra algumas doenças. Não é verdade. O que é verdade é que praticamente você não teve mudança nenhuma desses eventos quando a gente avalia a população geral. Em conclusão desse estudo, os relatos observados pós-comercialização são consistentes com os observados em ensaios clínicos. Os relatos por esse sistema nos Estados Unidos devem ser interpretados com cautela e geralmente não podem ser usados para inferir associação de vacina e eventos adversos sérios. Mas vejam vocês, um ano depois, saiu esse estudo, especificamente sobre síndrome de Guillain-Barré e síndrome de Fischer. A estimativa anual da incidência da síndrome de Guillain-Barré após a vacina quadrivalente de HPV foi de 80 para cada 10 milhões, enquanto que para a meningocócica foi 22 para 10 milhões. E isso caiu na mídia, uma relação de praticamente 4 vezes maior da vacina do HPV
na síndrome de Guillain-Barré. Entretanto, vejam vocês que na população que foi estudada, isso variava de 34 a 134 para cada 10 milhões de mulheres. Ou seja, dentro desses números, dependendo da localização, era exatamente o que o estudo anterior tinha demonstrado, que a chance de ter a síndrome de Guillain-Barré é a mesma da população geral. Mas eles foram um pouquinho mais em frente. A síndrome de Guillain-Barré foi relatada via o sistema americano mais frequentemente nas primeiras 6 semanas após a aplicação da vacina quadrivalente. Então é bem próximo, pode ser que tenha uma relação com a vacina. 2,5 a 10 vezes maior do que as outras vacinas da população geral. Entretanto, os casos que foram baseados em relatos voluntários e não tinham critérios diagnósticos adequados. Vejam vocês, esse é um estudo que foi publicado em 2010. Um mês depois, o grupo de trabalho de síndrome de Guillain-Barré de Brighton, que é uma sociedade internacional só sobre síndrome de Guillain-Barré, disse, olha, chega de ter tantos relatos absurdos em relação a essa doença. E o próprio grupo elaborou critérios específicos para diagnóstico e acompanhamento dos casos de Guillain-Barré e síndrome de Fischer, que nos próprios relatos dos autores eram frequentemente diagnosticados e conduzidos de forma inadequada. Mas vejam que nós temos ainda 16 estudos de segurança em 20 países, inclusive o Brasil, que está em andamento. E um dos últimos que saiu foi nessa revista, no finalzinho do ano passado, na Drug Safety, que mostra que as duas vacinas continuam com o mesmo perfil de segurança desde a sua aprovação em 2006 e 2007 para a comercialização internacional. Agora, infelizmente, o que nós observamos, muitas vezes, são situações, por exemplo, como essa página na internet, no Facebook, eu sou contra a vacina do HPV. Não tem problema, cada um tem as suas opiniões. O que não pode acontecer é que nós tenhamos informações que não sejam adequadas. Da mesma forma como saiu na Folha de São Paulo, os senões da vacina contra o HPV, onde nós tivemos que fazer uma comunicação na Folha de São Paulo, que essa comunicação está no nosso site, que muitas informações estavam inadequadas. Ninguém precisa ser a favor a tudo, mas o que não pode é dar informações inadequadas para a população, que já temos um sistema de saúde precário, que vai fazer com que muitas mães deixem de fazer vacina, e quando nós mostramos para vocês que ela é extremamente segura, tanto em homens quanto em mulheres. Mas eu vou apresentar para vocês só 2 casos, os casos que repercutiram o mundo inteiro. O Japão, em 2013, proíbe a vacina quadrivalente contra o HPV pelo aparecimento de doenças que levam a dor incapacitante. Na verdade, o que aconteceu no Japão foram 5 relatos dessa alteração, síndrome dolorosa complexa regional, após a utilização de vacina, que é uma situação que pode acontecer para qualquer tipo de traumatismo. Pode ser uma cirurgia, pode ser um trauma, pode ser o uso de uma medicação injetável e pode ser uma vacina. Num país que tem mais de 8 milhões de idosos. Esse comitê, chamado Comitê Global de Segurança de Vacina, da OMS, que é um comitê independente, não tem relação com nenhuma indústria farmacêutica, ele avalia periodicamente. O que eu mostro para vocês é a avaliação que é feita para a vacina do HPV. Especificamente nessa data, em junho de 2013, esse comitê avaliou entre os eventos adversos o problema que aconteceu no Japão. E chegou à conclusão de que não existe relação causal entre essa síndrome dolorosa complexa e a vacina quadrivalente específica, e sim uma relação entre a medicação. E vejam vocês, o próprio governo do Japão, depois, no lance do ano passado, dizendo o seguinte, olha, nós não proibimos a vacina do HPV no Japão. O que nós fizemos foi uma suspensão da campanha, porque nós precisávamos organizar o calendário vacinal japonês, porque nós estamos tendo problemas com doenças que não estão no calendário público do Japão, como cachumba, pneumo, rotavírus e hepatite B, e estamos enfrentando uma epidemia de rubéola e síndrome da rubéola congênita. Isso faz com que nós tenhamos uma suspensão da campanha para organizar o calendário vacinal. O outro caso que saiu muito na mídia, fantástico, Jornal Nacional, foi um caso de esclerose múltipla na França. Isso repercutiu porque teve um processo judicial contra a indústria farmacêutica.
Agora vejam que esse mesmo comitê, no finalzinho do ano passado, dezembro de 2013, falando especificamente sobre o problema na França, sobre o problema da esclerose múltipla, chega à conclusão que não há relação entre causa e efeito, e sim uma relação temporal. Fez a vacina, desenvolveu um quadro de esclerose, coincidentemente depois. E agora, março de 2014, esse próprio comitê mostrando e avaliando novamente durante esse período de 8 anos da vacina do comércio, avaliando inclusive outras doenças, inclusive a possibilidade de alteração de algumas doenças relacionadas ao alumínio do adjuvante das vacinas, eles chegam à conclusão de que as vacinas contra o HPV, tanto a bivalente quanto a quadrivalente, ela é bastante segura e não existe relação de causa e efeito entre essas doenças que foram reveladas. Porque nós precisamos é que isso não aconteça no Brasil. O Brasil também tem adeptos do movimento antivacina. Vejam vocês, isso aqui é BBC de agora, algumas semanas atrás. Movimento antivacina gera surto de doença nos Estados Unidos. Cachumba, sarampo, coqueluche, que é uma doença que praticamente não se via mais em função da vacinação. O que nós esperamos é que o esclarecimento das pessoas em relação à segurança e eficácia dessa vacina faça com que nós tenhamos uma cobertura tão alta quanto nós vemos para as outras infecções, que faz do Brasil um exemplo de imunização, para que nós tenhamos uma eficácia alta na prevenção dessa doença e que esse sonho de nós extinguirmos o câncer genital no mundo seja apenas uma questão de tempo. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. A gente vai estar depois disponível para discussão. Eu só quero, tudo bem, Paulo? Eu trouxe aqui 2 livros só sobre HPV. Quem gosta do assunto, depois as meninas da Liga vão decidir se vão dar para vocês ou vão sortear. Eu trouxe 2 revistas, eu vi que vocês estão também com a revista HPV News sobre o Programa Nacional, interessante vocês verem, mas eu trouxe uma revista que é um número especial só sobre vacina. Como funciona a vacina bivalente, a vacina quadrivalente, os estudos da vacina monovalente. E trouxe também uma outra revista para quem quer se inteirar um pouquinho mais sobre a segurança das vacinas, que a gente escreveu um artigo sobre a segurança da vacina, principalmente a vacina quadrivalente, que é a que está no mercado. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, muito obrigado.